Era uma noite escura e silenciosa na pequena cidade de Vale das Sombras. O frio cortante soprava entre as ruas desertas, enquanto o policial Henrique patrulhava solitariamente em seu carro. A cidade parecia adormecida, mas algo sinistro pairava no ar. Henrique recebeu um chamado pelo rádio. Um morador relatou estranhos ruídos vindos de uma antiga delegacia abandonada nos arredores da cidade. Com um suspiro, ele dirigiu-se para o local, pensando que seria apenas mais uma falsa alarme. Ao chegar, porém, deparou-se com um prédio deteriorado e coberto de musgo, emanando uma aura de desolação. Ao adentrar a delegacia, Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O som de seus passos ecoava pelos corredores vazios, dando a impressão de que o prédio tinha vida própria. Luzes piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes que brincavam com a imaginação do policial. Ao explorar as salas escuras, Henrique notou que documentos antigos estavam espalhados pelo chão, como se tivessem sido revirados recentemente. De repente, ouviu passos ecoando em uma sala distante. Instintivamente, sacou sua arma e avançou cautelosamente na direção do som. A porta rangeu ao ser aberta, revelando uma sala completamente vazia. Henrique franziu a testa, confuso. Foi quando ouviu um murmúrio sussurrante, ecoando pelos corredores. "Você não deveria estar aqui", sussurrou uma voz desconhecida. A atmosfera ficou pesada e Henrique sentiu o suor frio em sua testa. Decidiu deixar o local, mas ao tentar sair, percebeu que a porta da delegacia estava trancada. Seu coração acelerou, enquanto tentava controlar a crescente sensação de pânico. De repente, luzes começaram a piscar freneticamente, iluminando brevemente rostos pálidos que apareciam e desapareciam nas sombras. Henrique recuou, horrorizado, ao perceber que eram os rostos de policiais que haviam servido na delegacia décadas atrás, agora transformados em imagens distorcidas e macabras. A voz sussurrante aumentou de intensidade, ecoando acusações e lamentações. Henrique tentou desesperadamente encontrar uma saída, mas as paredes pareciam se fechar sobre ele. As sombras dançantes agora assumiam formas grotescas, lembrando crimes não resolvidos e segredos obscuros. Em um acesso de desespero, Henrique conseguiu arrombar uma janela e escapar da delegacia. Correu pelas ruas escuras, deixando para trás a assombração que tomara conta daquele lugar. A delegacia abandonada permaneceu como um símbolo sombrio do passado, onde segredos e injustiças foram sepultados, mas nunca esquecidos. Desde aquela noite, Henrique carregou consigo as cicatrizes da experiência sobrenatural, atormentado pelos rostos pálidos e pelas vozes sussurrantes que ecoavam em sua mente. Vale das Sombras nunca mais foi a mesma, e os moradores evitavam a antiga delegacia como se estivesse amaldiçoada. A polícia, que deveria ser a guardiã da ordem, tornara-se uma presença sinistra que assombrava os pesadelos da pequena cidade. A noite estava gélida e silenciosa enquanto eu, o policial Marcos, patrulhava as ruas desertas da cidade. A brisa cortante fazia-me estremecer, mas o dever me mantinha alerta. Fui despertado pelo rádio, um chamado estranho de um morador preocupado com a antiga delegacia abandonada nos arredores. Ao chegar, deparei-me com o prédio sombrio e desgastado. Musgo cobria as paredes, e as janelas quebradas pareciam observar-me com olhos vazios. Com cautela, adentrei a delegacia, uma sensação de inquietação pairando no ar. Os corredores eram como túneis sombrios, e meus passos ecoavam, criando uma sinfonia assombrosa. Documentos antigos estavam espalhados pelo chão, revelando um passado esquecido. Ao escutar passos distantes, meu coração acelerou e o frio na espinha aumentou. Armei-me e avancei pela escuridão. Uma sala vazia se revelou diante de mim, mas um sussurro enigmático pairava no ar. "Você não deveria estar aqui", murmurou uma voz desconhecida. Olhei ao redor, perplexo, tentando discernir a origem do som. A atmosfera ficou mais densa, e uma presença invisível parecia cerrar as paredes ao meu redor. Ao tentar sair, percebi que a porta estava trancada, confinando-me a este lugar sinistro. O sussurro cresceu, acusando-me e lamentando eventos do passado.
A luz piscava freneticamente, revelando sombras distorcidas de policiais do passado, rostos pálidos e distantes. Uma onda de horror percorreu meu corpo ao perceber que eram espectros de colegas que serviram naquela delegacia décadas atrás, agora transformados em imagens macabras. A voz sussurrante intensificou-se, ecoando memórias sombrias e segredos sepultados. Eu lutava para manter a sanidade enquanto as sombras tomavam formas grotescas, recordando crimes não resolvidos e injustiças do passado. Em desespero, arrombei uma janela e escapei daquele lugar amaldiçoado. Corri pelas ruas escuras, deixando para trás a assombração que agora infestava meus pensamentos. A delegacia abandonada permaneceu como um relicário de terrores passados, e eu, marcado por visões e vozes que continuavam a ecoar na minha mente. Nunca mais fui o mesmo. A cidade, outrora tranquila, transformou-se em um cenário sombrio, onde o passado ressurgia para assombrar o presente. A polícia, que deveria ser a guardiã da ordem, tornou-se uma presença sinistra que permeava os pesadelos da pequena comunidade.